Olá, meu nome é Thiago e junto com meu amigo Davi, ajudaremos você a entender os principais conceitos da linguagem de programação Python. Nesta aula, falaremos sobre funções, seus recursos e quando utilizar. Podemos definir nossas próprias funções em Python. Sabemos como usar várias funções, como len, int, float, print e input. Nesta aula, veremos como declarar novas funções e utilizá-las em programas. Para definir uma nova função, utilizaremos a instrução def. Vejamos como declarar uma função de soma que recebe dois números como parâmetros e os imprime na tela. Observe que usamos a instrução def seguida pelo nome da função, no caso, soma. Após o nome e entre parênteses, especificamos o nome dos parâmetros que a função receberá. Chamamos o primeiro de A e o segundo de B. Observe como também usamos dois pontos após os parâmetros para indicar o início de um bloco. Em seguida, usamos a função print para exibir A mais B. Observe que escrevemos esta parte dentro do bloco da função, ou seja, mais à direita. Diferentemente do que já vimos até agora, essas linhas não serão executadas imediatamente, exceto a definição da função em si. Na realidade, a definição prepara o interpretador para executar a função quando esta for chamada em outras partes do programa. Para chamar uma função definida no programa, faremos da mesma forma que a função já definida na linguagem, ou seja, nome da função seguido dos parâmetros entre parênteses. No primeiro exemplo, chamamos soma 2 e 9. Neste caso, a função será chamada com A valendo 2 e B valendo 9. Os parâmetros são substituídos na mesma ordem que foram definidos, ou seja, o primeiro valor como A e o segundo valor como B. Funções são especialmente interessantes para isolar uma tarefa específica em um trecho de programa. Isso permite que a solução de um problema seja reutilizada em outras partes do programa, sem precisar repetir as mesmas linhas. O exemplo anterior utiliza dois parâmetros e imprime sua soma. Essa função não retorna valores como a função len ou a int. Outro detalhe importante que pode compor a estrutura de uma função é o return. Vamos reescrever a função de forma que o valor da soma seja retornado ao chamarmos a função, informando seus parâmetros. Veja que agora utilizamos a instrução return para indicar o valor a retornar. Observe também que retiramos o print da função. Isso é interessante porque a soma e a impressão da soma de dois números são dois problemas diferentes. Nem sempre vamos somar e imprimir a soma. Por isso, vamos deixar a função realizar apenas o cálculo. Se precisarmos imprimir o resultado, podemos utilizar a função print, como no exemplo. Em seguida, no exemplo 2, vejamos uma função que retorna verdadeiro ou falso, dependendo do número ser par ou ímpar. Neste exemplo, iniciamos o código chamando a função epar dentro da função par ou ímpar. Observe que não há nada de especial na chamada desta função. Repassamos o valor de x para a função epar e utilizamos o seu retorno no if. Se a função retornar verdadeiro, retornaremos par, caso contrário, ímpar. Utilizamos dois returns na função par ou ímpar. A instrução return faz com que a função pare de executar e que o valor seja retornado imediatamente ao programa ou função que o chamou. Assim, podemos entender a instrução return como uma interrupção da execução da função, seguido do retorno do valor. As linhas da função, após a instrução return, são ignoradas de forma similar à instrução break dentro de um while ou for. Agora, vejamos o exemplo de uma função que pesquisa valores em uma lista. A função pesquise recebe dois parâmetros, a lista e o valor a pesquisar. Se o valor for encontrado, retornaremos o valor de sua posição. Caso não seja encontrado, retornaremos none. Observe que, se retornarmos o valor esperado de primeira, tanto o for quanto o return none são completamente ignorados. Dizemos que o return marca o fim da execução da função. Usando estruturas de repetição e condicionais, podemos programar onde e como as funções retornarão, assim como decidir o valor a ser retornado. Então, definimos os valores da lista L e utilizamos a função print para verificar e imprimir o retorno da função pesquisada, informando a lista e o valor que queremos verificar.
Para calcular a média, definimos outra função chamada soma. Desta forma, teremos duas funções, uma para calcular a média e outra para calcular a soma da lista. Definir as funções desta forma é mais interessante, pois uma função deve resolver apenas um problema. Poderíamos também ter definido a função média como no exemplo 2. Qual das duas formas escolher depende do tipo de problema que se quer resolver. Se você não precisa do valor da soma dos elementos de uma lista em nenhuma parte do programa, a segunda forma é interessante. A primeira, soma média, e definimos em duas funções separadas, é mais interessante em longo prazo e é também uma boa prática de programação. Conforme formos criando funções, podemos armazená-las para uso em outros programas. Com o tempo, você vai colecionar essas funções, criando uma biblioteca ou módulo. Veremos mais sobre isso quando falarmos de importação em módulos. Por enquanto, tente fixar duas regras. Uma função deve resolver apenas um problema e quanto mais genérica for sua solução, melhor ela será em longo prazo. Para saber se sua função resolve apenas um problema, tente defini-la sem utilizar a conjunção e. Se ela faz isso e aquilo, já é um sinal que efetua mais de uma tarefa e que talvez tenha que ser desmembrada em outras funções. Não se preocupe agora em definir funções perfeitas, pois à medida que você for ganhando experiência na programação, estes conceitos se tornarão mais claros. Resolver os problemas da maneira mais genérica possível é se preparar para reutilizar a função em outros programas. O fato de a função só poder ser utilizada no mesmo programa que a definiu não é um grande problema, pois à medida que os programas se tornam mais complexos, eles exigem soluções próprias e detalhadas. No entanto, se todas as funções servirem apenas a um programa, considere isso como um sinal de alerta. Olá, meu nome é Davi e junto com meu amigo Thiago iremos ajudar a você a entender os principais conceitos da linguagem Python. Nesta aula, iremos falar sobre funções, seus recursos e quando utilizar. Agora falando sobre escopo, vamos entender o que são variáveis locais e globais. Quando usamos funções, começamos a trabalhar com variáveis internas ou locais e como variáveis externas ou globais. A diferença entre elas é visibilidade ou escopo. Uma variável local a uma função existe apenas dentro dela, sendo normalmente inicializada a cada chamada. Assim como podemos acessar o valor de uma variável local fora da função que a criou e, por isso, passamos parâmetros e retornamos valores nas funções, de forma a possibilitar a troca de dados no programa. Uma variável global é definida fora de uma função. Pode ser vista por todas as funções do módulo e por todos os módulos que importam o módulo que é definido. A função imprime cabeçalho não recebe parâmetros, nem retorna valores. Ela simplesmente imprime o nome da empresa e traços abaixo dela. Observe que utilizamos a variável empresa definida fora da função. Nesse caso, empresa é uma variável global, podendo ser acessada em qualquer função. Variáveis globais devem ser utilizadas o mínimo possível em um programa, pois dificultam a leitura e violam o encapsulamento da função. A dificuldade da leitura é em procurar pela definição e conteúdos fora da função em si, que podem mudar entre diferentes chamadas. Além disso, uma variável global pode ser alterada por qualquer função, tornando a tarefa de saber quem altera seu valor realmente mais trabalhosa. O encapsulamento é comprometido porque a função depende de uma variável externa, ou seja, que não é declarada dentro da função, nem recebida como parâmetro. Embora devemos utilizar variáveis globais com cuidado,
isso não significa que elas não tenham uso ou que possam simplesmente ser classificadas como má prática. Um bom uso de variáveis globais é guardar valores constantemente e que devem ser acessíveis a todas as funções do programa, como o nome da empresa. Elas também são utilizadas em nosso programa, principalmente para a inicialização do módulo com valores iniciais. Tente utilizar variáveis globais apenas para configurações e com valores constantes. Por exemplo, se na função imprime cabeçalho o nome da empresa mudasse entre uma chamada e outra, ele não deveria ser armazenado em uma variável global, mas passando por parâmetros, devido à capacidade da linguagem Python de declarar variáveis à medida que precisamos. Devemos tomar cuidado quando alteramos uma variável global dentro de uma função. Agora, execute o programa do exemplo 2 e analise seu resultado. Você sabe por que o valor de A não mudou? Tente resolver essa questão antes de continuar assistindo. Primeiro, criamos a variável global A. Em seguida, temos a variável local da função, também chamada de A, recebendo 7. Então, imprimimos o valor da variável global A e, em seguida, o valor da variável local A para o computador. Essas variáveis são completamente diferentes. Embora tenha o mesmo nome, então podemos acessar seu conteúdo, porque realizamos a impressão dentro da função. Da mesma forma, a variável A imprimimos é a variável local, valendo 7. Essa variável local deixa de existir no final da função e explica por que não alteramos a variável global A. Função recursiva. Um método comum de simplificação consiste em dividir um problema em subproblemas do mesmo tipo, como técnica de programação. Isto se denomina divisão e conquista, e constituiu a chave para o desenvolvimento de muitos algoritmos importantes, bem como um elemento fundamental do paradigma de programação dinâmica. Praticamente todas as linguagens de programação usadas hoje em dia permitem a especificação direta de funções e procedimentos recursivos. Quando uma função é invocada, o computador, na maioria das linguagens, sob a maior parte das arquiteturas baseadas em pilhas ou a implementação da linguagem, registra as várias instâncias de uma função. Em muitas arquiteturas, usa-se uma pilha de chamada, embora o outro método possa ser utilizado também. Reciprocamente, toda função recursiva pode ser transformada em uma função interativa, usando uma pilha. Toda função que pudesse ser produzida por um computador pode ser escrita como uma função recursiva sem o uso de iterações. Reciprocamente, qualquer função recursiva pode ser descrita através de iterações sucessivas. Uma função pode ser chamada a si mesma. Quando isso ocorre, temos uma função recursiva. O problema do fatorial é interessante para demonstrar o conceito de recursividade. Podemos definir um fatorial de um número como sendo esse número multiplicado pelo fatorial de seu antecessor. Se chamamos nosso número de n, temos uma definição recursiva do fatorial como na imagem. Em Python, definiríamos a função recursiva para calcular o fatorial, como podemos observar em nosso exemplo. Função recursiva Fibonacci. A sequência de Fibonacci
é outro problema clássico no qual podemos aplicar funções recursivas. A sequência pode ser entendida como o número de casais de coelhos que teríamos após cada ciclo de reprodução. Considerando que cada ciclo dá origem a um casal, embora matematicamente falando, a sequência de Fibonacci revela propriedades mais complexas. Limitaremos-nos à história dos casais de coelho. A sequência começa com dois números, 0 e 1. Os números seguintes são a soma dos dois anteriores. A sequência ficaria assim: 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13 e 21, e assim por diante. Parâmetros opcionais. Nem sempre precisaremos passar todos os parâmetros para uma função, preferindo utilizar um valor previamente escolhido como padrão, mas deixando a possibilidade de alterá-lo. Caso necessário, vejamos uma função que imprime uma barra na tela em nosso exemplo 1. Neste caso, a função da barra não recebe algum parâmetro e pode ser chamado com barra entre parênteses. Porém, tanto o asterisco quanto a quantidade de caracteres a exibir na barra podem precisar ser alterados. Por exemplo, podemos utilizar uma barra de asterisco em uma parte do nosso programa e uma barra com pontos em outra. Para resolver esse problema, podemos utilizar parâmetros opcionais. Essa nova definição permite utilizar a função barra como antes, ou seja, barra, onde caracteres será igual ao asterisco e n será igual a 40. Ao usarmos parâmetros opcionais, estamos especificando que valores devem ser utilizados caso um novo valor não seja especificado, mas ainda assim deixando a possibilidade de passarmos outro valor. Funções como parâmetro. As funções soma e subtração foram definidas normalmente, mas a função imprime recebeu um parâmetro chamado de Fokker. Nesse caso, Fokker é a função que passaremos como parâmetro. Então, passamos os parâmetros A e B para a função Fokker, que ainda não conhecemos. Observe que passamos A e B a Fokker, como faríamos com qualquer outra função. Em seguida, chamamos a função imprime, passando a função somado como parâmetros. Observe que, para passar a função soma como parâmetro, escrevemos apenas seu nome, sem aspas, qualquer parâmetro ou mesmo qualquer parêntese, como faríamos com uma variável normal. Por isso, chamamos a função imprime, mas dessa vez passando a função subtração como Fokker. Então é isso, pessoal. Esses foram os principais conceitos sobre função. Muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui. Um forte abraço e até mais.